Olá, começando mais um podcast aqui pela nossa Rádio Cidade em Dia. Também dizer aqui para os nossos convidados que também estamos na Rádio Cidade FM de Tubarão, levando adiante também aqui o nosso podcast. E claro, inicialmente em nossas redes sociais, né? Por isso eu peço a você, nosso ouvinte, espectador, que esteja nos acompanhando já aqui na nossa live também pelo YouTube, que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe, né, o nosso podcast de Boca de Urna todas as semanas aqui conversando um pouco sobre o cenário político, alguns temas da política e essa semana em particular o tema já, como eu brinquei aqui com os nossos convidados, temos candidatos, né, para a gente poder falar e avaliar um pouco do cenário que ficou desenhado aqui em Santa Catarina e também no Brasil. Bom, Diego, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Gabriela Schelp também aqui com a gente. E hoje uma convidada estreante, Carol Calegari. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Rafael. Estreante aqui no podcast, né? Até te confesso que falei aqui em off, depois para ti também, né? Não conhecia esse espaço aqui, então primeiro parabéns pelo podcast. Já vim em outras oportunidades aqui na rádio, mas muito legal essa iniciativa de vocês de compartilhar esse assunto tão importante, especialmente esse ano, né? Legal, e aí a ideia é que a gente possa, né, tratar do assunto com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de conversa e tratar desse tema que é a política e avaliando e trazendo opinião aqui para os nossos convidados. Bom, tivemos o prazo final das convenções e aí então nós temos alguns candidatos definidos. Vamos começar por Santa Catarina, né? Temos candidatos definidos que até a Gabriela pode nos esclarecer a respeito de calendário, porque assim, até registro de candidatura algo pode mudar, né, Gabriela? Exatamente. A gente tem até dia 15 para o registro de candidatura. Nós tínhamos até dia 5 para fazer as convenções, então agora até dia 15 para fazer candidatura, mas nós temos um prazo ainda maior, que é setembro, para substituição de candidatos. Então tem essa segunda jogada, né? Em caso de indeferimento de alguma candidatura, em caso de morte, por exemplo, pode substituir lá na frente. Então nós temos um prazo ainda para substituição. Então nós temos sim, a gente pode ter uma desistência, né? Nós podemos ter aí candidaturas registradas, mas que no andar da carruagem não se ajustam e precisam ser trocadas. Né? Ou que tem algum problema de documentação, algum problema jurídico e vão ter que ser substituídas mediante uma decisão judicial e para não ficar sem ninguém, acaba tendo uma substituição. Então nós temos períodos de surpresa ainda, né? Dia 15 é fundamental, é onde a gente define a maior parte das coisas, mas nós temos até agora poderes conferidos às comissões executivas. Então nós temos as convenções, mas as convenções delegam alguns poderes para as comissões executivas decidirem algumas coisas. E grande parte das coisas. Então nós temos vices pendentes, nós temos senadores pendentes, que aí a gente vê que de repente o vice, um quer um vice, outro quer outro, e pode ser que saia da chapa. E aí a gente vê esses ajustes no andar da carruagem, né? Que dia 15 a gente define boa parte, mas podemos ter surpresas ainda lá na frente. Hoje, antes da gravação, eu fui dar uma conferida em quem é que já estava registrado, tá? Para Santa Catarina. Então temos registrado, já entregou o documento lá e está aparecendo no sistema. O Jean Loureiro, do União Brasil, Jorginho Melo, do PL, o Moisés, que não é mais comandante, é só Moisés, né? Na última eleição ele usou o nome comandante Moisés, agora só ficou o visual Zelensky, né? Isso, só o visual Zelensky. Só o visual Zelensky e o Moisés, tá? Que é uma coligação com outras siglas, o Odair Tramontim do Novo, o Alex Alano do PSTU e na coligação do Moisés tem o PROS. E o PROS também registrou candidatura a governador. Sim, porque a gente tem a discussão da Fabiana com o Ralph Zimmer. Que é o Ralph Zimmer o candidato. Isso. Então o PROS está nesse imbróglio que é dessas coisas que você estava falando. Que é a Fabiana que pode... como segunda suplente de senadora do Colombo e também faz parte, porque assim, o PROS indicou a Fabiana como numa das convenções, que o PROS teve duas convenções. Teve duas convenções, o né? PROS. Então o PROS teve uma convenção com uma executiva indicando Fabiana, que é uma advogada de São José, para a segunda suplente de Raimundo Colombo. Filiada daí ao Patriotas. Indicada pelo Patriotas. Porém, ela também é filiada ao PROS. Ela tem dupla filiação. Ela também é filiada ao PROS.
E aí, em convenção do PROS, né, do Ralph Zimmer, ela não tá. Não né? Então tá. a gente tem aí o PROS em dois lados. A gente tem ela em filiação de patriota e PROS, a gente tem o PROS em determinado momento com o Moisés, né? Um PROS com o Moisés, e ela... Vamos deixar essa clara, né? Fabiana, advogada de São José, ela está em patriotas e PROS ao mesmo Isso tempo. é possível, Gabriela? Dupla filiação é possível. A Justiça Eleitoral vai ter que decidir isso no registro de Aí vai ter que decidir qual é a que vale, A rigor né? vale a última ainda? Ou... A rigor, Porque muda muito isso, né? vale a última, só que teve uma decisão. Ela era da executiva do PROS, e aí o Ralph Zimmer assumiu e tal, e depois o outro presidente destituiu a executiva de Ralph Zimmer e volta a Fabiana para o PROS. Então ela tem dupla filiação, valeria a última, mas tem uma decisão judicial. Então vai ser uma disputa ali. Então ela com o Patriotas, ela está segunda suplente de Raimundo Colombo, e com o PROS de Fabiana está com Moisés. E o PROS de Ralph Zimmer está com candidatura própria de Ralph Zimmer. Então ali tá o chão pegando fogo. Como pro Já Senado. tem impugnação a candidatura de Jean, inclusive, né? Do Raimundo Colombo. E essa Colombo. candidatura não aparece ainda nos registros. Isso. Pelo menos até, como eu disse antes da gente fazer a nossa gravação, lá pro Senado não aparecia, então já se fala que vão trocar essa segunda suplente, enfim. Mas aí ainda tem, claro, sem registro, o Décio Lima, não tinha ainda apresentado no registro, Décio Lima pelo PT. Quem mais? Tem o Jorge Bueira, do PDT, da 8, né? Espiridião Amin. Jorginho Melo? Não, Jorginho tá. Já falou? Já. E Jorginho Melo, tá o Espiridião Tem do Amin. novo, o Odair. 9, o Odair está. Está o Jean, Jorginho, Moisés, o Odair, o Alex, o Ralph. Aí não estão ainda, mas nós são candidatos, né? Décio Lima, Espiridião Amin, o Jorge Bueira e mais o candidato do PCO. Quem Também. Eu vou puxar o nome dele aqui, Brognon, Fabiano Brognon. Vou puxar o nome dele aqui já para a gente informar, que dariam os 8 candidatos, 9 com o candidato os 10 candidatos, aliás, com o Ralph, né? Que, na verdade, para debates, a gente tem a regra de representatividade, não tem obrigatoriedade de chamar todos, então, normalmente, nos debates nós temos 7. 6. São 7 7. nos debates. Mas aí entra também outra polêmica, porque o Ralph também entende que tem direito de estar no debate. Porque o PROS elegeu 8 deputados na última eleição. E aí o Mas Ralph... primeiro ele tem que definir a candidatura dele, você vai. Porque, na verdade, ele fez a convenção dele contrariando a determinação judicial. Porque a determinação que restabeleceu o PROS de Fabiana proibia Ralph de fazer convenção. Então, Ralph fez convenção pagando Sem liminar. multa. Sim, Pagando multa. Porque existia uma determinação, tinha uma liminar dizendo... proibindo o Ralph de fazer convenção sob pena de multa. E ele ainda assim faz convenção. O candidato é o Leandro Bruniago, do PCO. Então, esses os candidatos que temos aqui em Santa Catarina. Mas essa polêmica do PROS, e aí entrando aqui, vocês acham que interfere na eleição? Ou realmente só vai ficar aí para esse início conturbado, né? Porque desse cenário dos candidatos a governador, como é que vocês acham que ficaram? Diego, Carol, como é que vocês acham que ficou essa composição aqui para o nosso estado de Santa Olha, Catarina? Rafael, eu te confesso que eu nem sabia desse imbróglio, por exemplo. Não, mas Né? esse é recente, Estou sabendo aqui agora no teu podcast, inclusive. Mas eu penso que talvez pode gerar ali algum conflito interno entre eles, mas não acho que isso afete o cenário de uma forma geral, né? Afinal de contas, pelo que a gente percebe da tua fala, essa pretensa candidata talvez ainda nem se decidiu para qual lado ela vai. Isso depende muito também do espaço, né, que os partidos vão dar provavelmente para ela, porque se em um momento ela está como suplente de um o segundo de um suplente candidato ali não ao fala em lugar Senado, nenhum, né? A gente não sabe como ela fica no outro cenário junto com a coligação do Moisés, né? Imagino que não tem ainda alguma abertura. Então, geralmente, na maioria das vezes, o candidato, né, o pré-candidato ainda nesse caso, ele vai escolher o lado em que ele vai ter uma abertura, uma possibilidade de mostrar pelo menos um pouco de quem ele é e se credenciar talvez para uma próxima eleição, né? Mas não acho que afeta, não. O que se fala é que o Ralph seria o sujeito que queria tumultuar um pouco mais a campanha, jogando... Aquele sujeito que faz falta no debate. com ataques mais veementes ao Moisés.
que é o candidato aí, alvo, né, que está para a reeleição. Como é que tu acha que ficou o cenário, Diego? Teoricamente, eu fui atrás da candidatura do Roberto Jefferson, então, teoricamente, fazer aquilo que o Roberto Jefferson vai fazer, né? Falar o que Bolsonaro não pode falar na campanha. Então, o Ralf Se ele sair da prisão domiciliar. Tem mais esse pequeno detalhe. Tem mais esse pequeno detalhe. Mas, realmente, eu acho que fora isso, fora essa questão do tumulto inicial ali do registro, e se fez convenção, inclusive contrariando o liminar, não sei nem como é que a Justiça Eleitoral acatou a inscrição dele também. Ele não tem registro ainda. Ele entregou os documentos, entrega os documentos, né? Registrar pode ser indeferido. Qualquer um pode Tá todo mundo lá aguardando o Pode deferimento. ser Esses que eu indeferido listei ainda. hoje, né? Então, eu acredito que não muda o cenário, né? Nós temos aí, pelo menos na minha análise, 4 candidatos, 3,5, mas 4 candidatos aí com, de fato, chances de chegar no segundo turno, né? E os demais brigando por espaço e realmente para, de repente, como a Carol já colocou, construir uma candidatura para, quem sabe, daqui 4 anos, né? Em caso de reeleição de Moisés, né? Em caso de eleição de algum outro, talvez ficaria um pouquinho mais difícil, né? Mas acredito que não muda muita coisa o cenário, principalmente a participação do Zimmermann ali não vai afetar muito na questão do desempenho do Moisés, né? Eu acho que o Moisés já tem consolidado tanto a sua rejeição quanto a sua aceitação, e tem ali alguns no meio termo, né? Mas não deve mudar muito aí a participação dele nos debates, não. Mas acho que confirmou aquilo que a gente, no primeiro debate, a gente citou assim mais rapidamente, que é um cenário muito aberto em Santa Catarina. Não dá para afirmar com certeza quem é que vai estar nos... Acho que dá para afirmar com certeza que vai ter segundo turno. Certamente. E não dá para afirmar com certeza quem são esses que estarão no segundo turno. Nem o Moisés, hoje, diria que tem essa dianteira, mas ele sabe que a candidata, né, que tem... E aí não teria tanto... Se sabe, não teria tanta preocupação em querer eliminar um candidato que não tem chance, como o Ralf, né? Mas sabe que lá no debate pode incomodar. É uma eleição aberta? Eu acho que é uma eleição aberta. Eu acho que a gente tem um fator muito importante, que seria a esquerda, que se eles conseguirem se ajustar, eles vão incomodar. Se eles continuassem, né, alimentando frente esquerda, seria um fator de incomodação. Mas eles estão se dividindo cada vez mais, né? Agora corre risco de o PSB também sair da frente esquerda. Então, a gente já tem 2 candidatos de esquerda e isso acaba dificultando, né? Claro que seria difícil a gente ter PDT e PT com 2 candidatos na nacional dividindo o palanque aqui. Isso dá uma dificultada, sim, porque o objetivo deles é nacional. E aqui no estado eles acabaram se perdendo um pouco nisso. Mas fora isso, entre a esquerda conseguir se ajustar, né, e fazer efetivamente dificultar alguma coisa, eu acho que a gente tem a eleição polarizada não, mais dinâmica entre Jean Loureiro, a mim e Carlos Moisés, só que a gente vai ter uma definição muito cedo. Porque, para mim, e isso é uma opinião minha de análise de dados, que alguns desses 3 têm teto. E um teto muito baixo. Tá? Então, muito cedo vai se definir esse teto que eles não conseguem passar desse percentual. Então, eu acho que logo ali, uns 20 dias de campanha, 15 dias de campanha, a gente já consegue definir quem é que vai sair do jogo. Tu esqueceu nesse momento propositalmente o Jorginho? Ou tu não inclui o Jorginho, né? Eu não esqueci. É porque, na verdade, para mim, o cenário para o Jorginho acabou se fechando. Com a presença do Amin, né? Com a presença do Amin. Então, por mais que a gente tenha tido um vídeo de Bolsonaro na convenção de Jorginho Melo, dizendo que é o candidato, a gente tem que lembrar que Jair Bolsonaro fez isso na última eleição. Ele também se pronunciou para um lado e, no final, ele deu discursos para todos. Porque ele precisa de palanque. Como é que ele vai apostar em um palanque se ele tem a possibilidade de 3 palanques em Santa Catarina? E o Amin, não oficialmente, mas foi o segundo senador de Bolsonaro já em 2018 também. Exato, né? Exato. E Amin não tira o pé de ser o senador de Bolsonaro. E aí, quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala de atuação, a gente tem que lembrar um histórico de Amin
e um histórico de Jorginho Melo. Quem é mais fiel a um cenário de direita, digamos? Jorginho Melo transita entre os presidentes, ele não é fiel a ninguém. Agora, Amin sempre esteve no mesmo lugar. Sempre. Né? Então, a gente precisa fazer essa análise para uma futura... E certamente a equipe do presidente vai estar fazendo essa análise num segundo momento. Né? E aí a gente entra... Né? A análise de teto de Jorginho vai ser muito rápida. Muito rápida. Dos outros ainda demora uns 15, 20 dias, mas de Jorginho vai ser muito rápida. Eu até ia perguntar isso. O que vocês... Na convenção de sexta, ele fez no último dia... Posso morder a língua, gente. Claro. Posso morder a língua, mas hoje é isso que a gente tem. Ele fez no último dia, ele fez à noite, aguardando para ver se de novo, né, conseguia algum tipo de aliança. Eu particularmente acho que o Jorginho está na mesma condição do Carlos Moisés, uma condição parecida, né, com o que fizeram com o Carlos Moisés em 2018. Isolaram o Carlos Moisés achando que isso não vai dar nada, né? Porque eles tentaram o tempo inteiro ali uma composição para não ter candidato a governador. O objetivo do PSL lá de 18 era ter um candidato ao Senado. Só isso. Aí isolaram, não vai dar nada, e isolaram o Jorginho. Isso vamos combinar. Então ficou isolado. Mas aí ele aparece na convenção com um vídeo e com aquela história de que não ia ter vídeo para ninguém, ele aparece com um vídeo. Vocês acham que isso muda o cenário? A Gabriela acha que não. Pode ter realmente interferência? É uma visão minha também. Eu acho que ele está isolado, é um risco tático de todo mundo que pode, por exemplo de 18, ter sido um tiro pela culatra, porque se ele se ultrapassa o teto, né? Agora, pois é, tem essas diferenças, são né? diferentes, porque em 2018 a gente tinha uma tendência. Hoje, claro que Santa Catarina continua majoritariamente conservadora, aspas, mas eu acredito que as coisas mudaram. A visão hoje é diferente. Nós temos mais pulverizado agora as coisas. E embora a gente ainda faça parte dessa polarização que ocorre no Brasil inteiro, aqui, como eu disse, majoritariamente pendendo mais para a direita, mas como a própria Gabriela falou, a questão do Amin, por exemplo, em que pese ele fazer parte de um partido progressista, né, mas sempre pendendo mais para o lado direito, né, se a gente for fazer essa divisão, eu penso que talvez pode ser que haja aí uma conversa entre ambos, Amin e Jorginho, porque não? Acho que vai chegar num momento em que, se um deles perceber que não existe possibilidade, que vai entrar e acabar fazendo feio, digamos assim, talvez acho que exista essa possibilidade, se houver abertura também para esse outro candidato que não vai mais ser candidato, por exemplo. Difícil de socorrer? Difícil, mas se houver uma interposição ali do Bolsonaro, por que não, né? Também acho difícil, porque como a Gabriela falou, a possibilidade de ter mais palanques para ele é muito mais vantajoso. Mas não sei, eu penso assim que está mais pulverizado. Não vejo mais tanto esse cenário de 2018 assim, porque a gente conversa com as pessoas e percebe. Até porque a gente observou claramente isso na eleição de 2020. Né? É verdade. O Bolsonaro, com raras exceções, não emplacou o prefeito nas principais cidades, nas capitais, não emplacou em Criciúma, né? Então, dificilmente ele vai conseguir emplacar um governador. Claro, Santa Catarina é maioria conservadora, maioria de direita, não quer dizer maioria bolsonarista. Santa Catarina sempre foi de direita antes de Bolsonaro. Exato. Né? Então, Bolsonaro para presidente é uma alternativa de direita que se apresenta hoje, mas para o cenário nacional. Diferente, óbvio, da onda de 2018, que aí a gente tinha assim, uma onda de renovação, e só que teve um outro fator em 2018 também, que Amin se apresentava na frente das pesquisas, né? E eu não lembro quem era o outro candidato também que se apresentava na frente das pesquisas. Nós fomos para a eleição com o terceiro e o quarto candidato das pesquisas. Nós não fomos com os primeiros. Eu não lembro, eu acredito que não era o Paulo Bauer, eu não sei se ele teve aquele problema lá. Para 18 para o governo? Para 18 para o governo de Santa Catarina. O 18, o Mauro Mariani, que foi o candidato de 18. 14 foi o Paulo MDB, Bauer, né? O Paulo Bauer foi candidato em 14. Eu não lembro quem eram os dois. O Amin não foi candidato a governador. Acabou não indo. Foi pro Senado. Não, isso, exatamente. Mas nós tínhamos dois pré-candidatos nas pesquisas que não foram para as eleições. É isso que eu quero dizer. Sim, que era o Amin
E nós fomos para a eleição com Merizio, que não passava dos 10%, e fomos Isso. para a eleição com Mauro Mariani, que não passava dos 10%. E eu ainda brinquei, fiz essa brincadeira sobre a esquerda, de que eu não me admiraria e me surpreenderia se a esquerda emplacasse um candidato no segundo turno por causa da alta rejeição do Mariani e do Merizio na época, né? E aí foi onde explodiu o Carlos Moisés, principalmente no segundo turno, por óbvio, né? Então não é mais o mesmo cenário de fato daquela forma. Então eu acho que eu vou de repente até na linha da própria Gabi ali, de que o Jorginho pode acabar assim ficando pela estrada por conta dessa presença do Amin, né? Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, a gente fala que Santa Catarina é conservador. Santa Catarina é muito mais de direita do que conservador. Isso, é. Direita na economia, né? Exato. Okay. Foi o que a gente conversou ainda no último podcast, que a gente tem direita liberal e direita conservadora. A gente tem direita progressista, né, também. Então, a gente tem que lembrar que Partido Progressista é um dos primeiros derivados da Arena. Então, a essência da essência da direita. Então, eles sempre tiveram ali. Então, falar, é centrão, não sei o quê. Eles são essência, apesar de ser direita progressista, né, que é uma das direitas, é uma direita progressista, e tem a direita conservadora, tranquilamente também, mas eles são a essência da direita brasileira, que era a Arena, né? Quando a gente tinha lá a Arena e MDB. Então, a mim sempre representou. E olha, né, tempo de governador, e aí a gente tira a imagem de como ele representa isso. E o que eu percebo, por exemplo, a gente pega pesquisas municipais em cidades em que ele aparece com 26%. O Amin, em cidades em que ele não bota o pé há milhares de anos. Ele não bota o pé nessas cidades. Mas, por exemplo, a região serrana, ele construiu o caminho para a serra. Não é? Aí eu escutei essa semana dizer assim, pô, a gente precisava dele para iluminar, porque ele construiu, só ele olha para ali. Então a gente precisa que ilumine aquela região e ele que vai fazer. Gente, há quanto tempo que ele não bota o pé para aquela região? Entende? E mesmo assim ele tem um pessoal cativo. Por isso que eu digo que a gente tem que olhar os percentuais, que são perigosos. A Gabriela tocou nesse ponto dos tetos, e a gente sabe que eleição tem matemática, tem essa coisa toda de olhar para cá e ver, né, o teto que vai e que vem. O Amin, eu até publiquei no nosso portal de Todo Dia, né, que o Amin queria uma mulher jovem, ganhou o Dalírio Beber de vice, né? Não, mas ele colocou um ponto ontem no debate. 74 anos o Amin, 73 o Dalírio. Olha, ele não falou o quão mais jovem. Mas assim, sem desrespeito nenhum à idade deles, à experiência deles, mas ele, e aí quando eu fiz essa referência foi no comportamento, ele pediu uma mulher jovem, veio o Dalírio, ele no mesmo momento foi lá, abraçou o Dalírio, tirou foto com o Dalírio, e não ficou nessa confusão que fez o Moisés, que não queria o Antídio. Isso. Agora tem essa outra confusão do vice da Frente Democrática, que já de frente já diminuiu, né? Só toma mais um pedacinho da frente, já não tá mais só à frente. Só ficou a janela, já não tá mais a porta-janela. Do terreno inteiro, né? Já não é mais uma afrontada, né? Ameago já. Então, tem essa questão do teto ser avaliada, que a gente fala daqui a pouquinho, pra gente não perder muito o foco aqui. Mais uma vez a você, nosso ouvinte, espectador, que estiver nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, para se inscrever em nosso canal, curtir o nosso podcast e também ativar o sininho, assim você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar aqui na nossa Rádio Cidade em Dia, viu? Bom, a gente já estava conversando no bloco anterior sobre as composições aqui no estado de Santa Catarina e terminamos falando sobre a situação do PP, Amin e o vice, que fechou, né? A composição acabou fechando com o PSDB, que ficou naquela, vai para o Carlos Moisés, não vai para Carlos Moisés, acabou indo para a chapa com o Esperidião Amin, indicando um candidato a vice, uma chapa que também tem um candidato ao Senado. E aí, dentro daquela composição que a gente estava falando aqui, identificação com Jair Bolsonaro, né? Apesar do Jorge Seife lá do PL ter sido indicado pelo presidente, o Kennedy tem mais identificação também com essa cultura bolsonarista, com essa questão bolsonarista. Mas nas composições, né? O PSDB ficou com o PP, e na frente
até enquanto a gente conversa nesse momento, não se sabe exatamente quem é o vice. Se tem também um indicativo, mas não se sabe quem é o vice. Como isso que também pode refletir nessa largada, diria assim, da campanha eleitoral? Rafael, só um adendo no que tu falou antes, no outro bloco, né? Em relação a mim, que ele tinha o desejo de ter uma mulher jovem e tal. Ele colocou num dos debates que ele participou, que ele falou o seguinte: acho que como ele sabe que isso pesa, de certa maneira, o fato de ele ser uma pessoa experiente pro lado pejorativo em alguns momentos, ele colocou, olha, para cada pessoa que tiver mais estrada dentro do meu governo, terá um jovem ao lado, sabe? Para transmitir esse desejo inicial que ele tinha, talvez, que né? ele sabe que essa questão da... Porque tem muita gente que olha assim, mas a mim de novo, né? Porque ele tá Muita gente. Mas ele tem obras, ele tem trabalho, prestado, né? E a Serra do Rio do Rastro, ele citou aí num dos debates que, né, foi obra no governo dele lá nos anos 80. Mas ele teve um debate que ele pegou. E a gente percebe, né, agora quando começando os debates, quem é que nesse momento eles estão mirando também por conta da matemática, teto. Com quem que eu preciso brigar, né? Daqui a pouco eu não preciso brigar com Moisés faz ainda. perguntas amistosas com outros. Então ele citou Exato, para o Jean Loureiro, porque o Jean também está na estrada há muito tempo, né? Com vários mandatos. E ele dizia, olha, Jean, você tem o mesmo tempo de política que eu. Porque quando eu não tinha mandato, eu não fico na política, eu vou estudar, eu vou dar aula, enfim, né? Fez aquela habilidade com as palavras que ele tem, que é muito grande, né? Mas voltando para as composições, Carol, o que você acha dessa largada aí que se resolveu, né? O PL ficou com chapa pura, o Moisés conseguiu aí a sua coligação com o MDB e o Amin com os tucanos. Olha, até eu vou aproveitar aqui dos colegas também para perguntar a opinião deles nesse sentido, principalmente em relação à chapa da Frente Democrática, né? Que a gente já fez até umas brincadeiras aqui, se é frente ainda ou se não é mais. Mas tem esse impasse ali em relação ao PSB, né, como vice, que nas convenções, aliás, na convenção apresentou 2 possíveis candidatos a vice, né, que é o que consta na ata, pelo menos foi o que eu entendi. É isso que está informado. E aí tem uma outra construção feita pelo Merizio, né, da Bia Vargas como candidata também pelo PSB. Inclusive o próprio Décio Lima, que é o candidato do PT, já colocou nas suas redes sociais que é a candidata dele, e isso acaba criando um clima, inclusive se tu fores ler os comentários, né, aí um apoia, outro não, cria uma certa briga, uma guerra fria assim entre eles. Mas eu gostaria de saber se vocês pensam que talvez essa seja uma jogada do Merizio para aparecer como vice do Décio Lima? É o que eu vejo que tem um burburinho nessa história de que, bom, não que se brigaram todo aí pelo exato, vice, então sobrou eu. Vamos botar outro partido. Não seria nessa uma história. articulação nesse Até sentido? porque o PSB já indicou. Eu me surpreendeu essa história toda também, porque assim, o PSB já tinha vaga de vice tem o Dário, né? na majoritária, né? Então, ele tinha vaga de vice, só que... A de senador, desculpa. Isso, Já indicou tinha o vaga senador. de senador, isso. E aí vai indicar também o vice? Exato, né? Isso. O que acontece ali é que a convenção, para mim, teve um ato muito antidemocrático na convenção. Porque a executiva indicou 2 nomes, mas todo o povo que estava na convenção clamava pelo nome de Bia Vargas. Entendi. E a Foi executiva ignorado, né? simplesmente ignorou isso, colocando 2 nomes, sendo um deles da esposa do presidente do partido. A gente não pode esquecer isso. Tá? Então, assim, teriam 2 mulheres na disputa, 2 mulheres jovens, 2 mulheres com carreira política, não sei o quê, uma aclamada pelos filiados e outra esposa do presidente. O presidente não quis dar margem para disputa. Isso ficou muito isso na claro. Vaga para vice-governador da Frente Democrática. Isso, ficou muito claro isso. O presidente do PSB não quis dar margem para disputa com a esposa dele. Isso ficou muito ruim, muito ruim mesmo, tá? Então acabou desgastando a relação do PSB, porque pode ser que o PSB tendo vice, ele não vá participar da campanha, né? Vá só o CNPJ, porque uma decisão imposta pela executiva e o pessoal não vá. É um mesmo problema que a gente pode ter com o PSDB, de uma parte e outra parte não ir. E será que isso não fica bom para o Merizio, por exemplo? Acaba Essa podendo situação? ficar. O Merizio é uma ave de rapina, né? Ele sempre sabe aonde ele coloca o pé e ele sempre sabe como manipula.
Ocorre que pode ser que o Merizio pese, né, ele acabe pesando para essa chapa. Sendo que, se não tivéssemos a esquerda dividida, ok. Com a esquerda dividida, a rejeição do Merizio pode pesar nessa composição. Então, é algo que eles vão ter que dar uma calculada, porque a gente já tem uma rejeição natural da esquerda nessa polarização, e aí somaria a rejeição do Merizio, e é onde Jorge Bueira acabaria voando mais livre. Né? E até se vocês forem perceber nos debates, assim, até pelo histórico do Jorge Bueira ter sido do PP, né? É um clima muito amistoso. Ele era PT antes, mas ele era PT antes. Jorge Bueira era PT, foi pro PP e aí agora voltou para a esquerda. Mas o clima só para concluir a linha de raciocínio, o clima dele com o Décio Lima, nos debates principalmente, a gente percebe que existe uma euforia, né? E com o Amin não, é um clima bem amistoso, eles conversam mais do que, né, trocam farpas. Mas o Bueira, ele esteve no PP, mas no PP, mas o PP nunca esteve dentro dele, né? Ele sempre manteve uma postura de esquerda. Até no PSD. Convidado pelo Raimundo Colombo, e aí entrou e saiu no meio do mandato, assim, quando era permitido, porque tinham prometido algo para ele, né, dentro do governo, e ele foi e saiu. Então, assim, ele saiu do PT e foi transitando, né, por essa linha. E hoje, na época, o PP era a base do governo Dilma, né, ou Lula ainda, não sei, mas então, na verdade, ele ficou dentro da base do governo federal votando a favor do PT, né? E mais esse bom relacionamento com a Amin, acho que se deve não só pelo fato de que o Bueira, ele não briga com quase ninguém, pelo menos, né, no decorrer da carreira política dele, eu não vi ele criando muitos adversários. Ele vira as costas, né? E sai, era isso. E teve o tempo que ficou no PP, mas também o Amin não é adversário dele, né? O adversário dele nessa campanha é, de fato, o Décio Lima, né? Então é ali que ele vai brigar. E, como eu falei, talvez visando algo maior. A não ser que no decorrer da campanha, observando esse teto, ele possa ver alguma possibilidade aí de quem sabe, tentar beliscar uma segunda vaga no segundo turno. Mas eu acho difícil. Então, por isso, talvez essa disputa um pouquinho mais intensa, esse debate um pouquinho mais acalorado com o Décio Lima. Mas né? Eu percebo que o Décio ele não compra. Inclusive, ele falou assim, porque eu tenho certeza, Jorge, que tu vais votar no Lula em primeiro turno, né? E coloque, o Jorge começou a ficar um pouco irritado, que é coisa que a gente não percebe, né, no dia a dia, no cotidiano dele, nas falas, mas ele tentou fazer esse enfrentamento até por uma questão ali do palanque dos adversários, do Ciro Gomes, e isso, porque isso é um apelo que as próprias bases, né, fazem em relação aos presidenciáveis, então ele tem que tomar essa postura de alguma maneira. Mas a gente percebe que o Décio vai numa tranquilidade, assim, quando sofre esses embates, do Jorge, pelo menos, né? Bom, nós tivemos a temporada de debates aberta no sábado, com o debate do SCC-SBT, que nós também retransmitimos aqui pela Rádio Cidade em Dia, foi retransmitido também pela Rádio Cidade Tubarão. O primeiro, né, naquela, talvez um aquecimento, mas a gente percebeu aí, no sentido que um ponto que não foi tocado naquele debate foi o dos respiradores. O Moisés é que chegou a falar no assunto, ele mesmo levantou o assunto para tocar. Ninguém perguntou nada, ninguém foi direto a isso aí. E também aí se identificou algumas coisas, né? Por exemplo, o Décio só falando em Lula. Sim. E outros, o Bueira até falou pouco ou quase nada sobre o Ciro, e o Odair Tramontim esqueceu se perdeu no personagem. Se esqueceu do candidato dele. Então, o que vocês acham desses debates, o que vocês assistiram, ou esse de sexta, ou os outros que foram realizados, mas enfim, o que isso pode mostrar? Porque também eu vi uma outra observação. O Amin também, a característica afiada dele de pensamento, também tá mais lento, né? Tá mais lento. Que é natural, né? Também por conta da idade. Na verdade, tu falasse, um aquecimento. Tudo tem momentos na campanha. Quando a gente trabalha com estratégia de campanha, tudo tem momentos na campanha. Eu não posso ficar batendo na mesma tecla a campanha inteira. Então, a gente vai ver uma evolução nos debates conforme as disputas forem se acirrando e conforme... A gente não pode... a gente está em pré-campanha, a gente precisa lembrar isso. Na pré-campanha, eu não posso falar de propostas, eu não posso falar em muita coisa. Tá? Eu não posso fazer uma citação direta ao cargo. Então, os debates de pré-campanha, eles são, sim, mais mornos.
Quando a gente começa a campanha eleitoral em si, principalmente quando a gente começa a campanha, o programa eleitoral gratuito, que é onde efetivamente se bate, é que começam os desafios nos debates. Então, é onde um vai acusar o outro, é onde o outro vai ter que se defender. E nesse momento é que a gente vai ver os debates mais acalorados. A gente está em pré-campanha, tudo é muito... não pode falar isso, não pode falar aquilo, isso configura campanha antecipada, isso configura... propaganda irregular. Então, eu tenho muitas multas aplicáveis a um debate de pré-campanha. Então, muitos cuidados devem ser tomados. Os jurídicos engessam os candidatos para um debate de pré-campanha. Mas esse agora já ainda é debate de pré-campanha? Sim, porque a gente não fala de candidaturas, a gente fala de período eleitoral. Então, a gente tem o período de pré-campanha e o período de campanha. O período de campanha começa dia 16 de agosto. Independente, tanto que a gente tem alguns registrados, outros não registrados, independentes de convenção, tudo pode mudar até o registro. Por isso que é fixada uma data para todo mundo começar junto. Né? Então, 16, todo mundo dá a largada junto. Até então, todo mundo é pré-candidato. Tá? Para não ter essa disparidade de quem decidir primeiro, quem fizer a convenção primeiro, quem registrar primeiro, até porque a gente tem um período na mão da Justiça Eleitoral. E ela vai decidindo os registros, alguns com mais lentidão, outros com mais agilidade, e eu não posso ficar na mão para um começar a campanha antes do outro. Então, estamos em período de pré-campanha ainda. A campanha só começa dia 16 de agosto, e a partir de 16 de agosto é realmente dada a largada, e todo mundo pode sair fazendo, né, evitadas, claro, com as regras eleitorais, não falando de fake news, não, né, sem acusações injúrias, enfim, nesse sentido. A campanha é dada largada de forma mais caliente. E aí a gente vê as respostas nesse nível. Então não adianta, por exemplo, a gente bater na tecla de respiradores agora e ficar batendo nisso mais 45 dias. Vai encher o saco, vai chegar uma hora que vai dizer assim, pô, ele já respondeu, vocês vão continuar batendo nessa tecla. Então tem momento certeiro para isso. Então, tem momento certeiro para levantar, por exemplo, dinheiro do Estado que teve que cobrir obra federal. Tem momentos certeiros para definir problemas da esquerda, problemas dos progressistas, por exemplo. A mim tá a família inteira no governo. Então, essas coisas todas vão ser levantadas no momento oportuno. Cada um deles tem os seus problemas específicos e que vão ser batidos. Né? Então, a gente vai ver isso ainda. Ontem no outro programa, o nosso analista político aqui, o Roberto Azevedo, também disse o seguinte, olha, eu também me surpreendi com o Moisés estar participando dos debates. Eu não sei onde é que o marqueteiro, qual é a estratégia do marqueteiro de estar permitindo que ele vá tanto a agora se expor nesse momento. Vocês consideram também que ele, claro, corre esse risco da exposição, ou ele está tentando mostrar para o eleitor que ele é transparente, que ele vai para o debate mesmo? Como é que vocês avaliam essa estratégia dele? Olha, saber exatamente qual é a estratégia dele em relação a isso, a gente tem, né? A gente imagina quais sejam, mas a gente não sabe exatamente. Mas eu penso que talvez ele tenha adotado essa posição de comparecer e falar abertamente. Aliás, ele tem uma tranquilidade nas coisas que ele fala, assim. Não se deixa enfurecer com algumas perguntas ou alguns comentários dos outros candidatos, o que eu acho até impressionante em alguns momentos. A tranquilidade como ele fala. O Décio também tem essa característica. Mas no caso do Moisés, eu acho que é para isso, justamente porque como teve esse histórico dentro do governo, né, a questão dos processos de impeachment, e tudo isso vai ser muito utilizado por outros adversários, né, no período ali eleitoral. Eu acho que ele está se colocando à disposição da sociedade, colocando mais uma vez o nome à disposição do julgamento da sociedade e se colocando também a pessoa dele em si nesses debates. Eu penso para isso, para demonstrar mais transparência, talvez. Eu não sei quem é o marqueteiro. Também não sei quem é o marqueteiro dele. Quem é o marqueteiro do Moisés. E eu não sei se a Gabi tem acompanhado as redes sociais do Moisés, mas o homem é corajoso. Eu não sei se, inclusive, não configura pré-campanha alguns daqueles vídeos que ele tem feito ali. Não sei se pode impugnar a candidatura ou só a aplicação de multas. Ele está numa zona bem cinzenta. Ele está trabalhando com um risco alto. Mas ele é extremamente agressivo. E aí, quando eu acho o Moisés antecipa esse debate, inclusive sobre os respiradores, como a Gabi bem colocou, terão momentos na campanha para se falar de determinados assuntos, ele não só vai para o debate, dá a cara a tapa, e eu acho que ele precisa
Porque diferente de um candidato quando está na frente nas pesquisas, tal lá, soberano, né, sem risco nenhum, ele, apesar de aparecer na frente das pesquisas, ele corre sim muito risco, né, de perder, de não ir para o segundo turno. Então, acho que ele precisa sim participar de determinados debates. Mas ele acerta quando ele antecipa, né, esse debate dos respiradores, dizendo, olha, vocês querem falar de respirador? Vamos falar de respirador antes da campanha esquentar de fato, né? E dizendo, olha, se eu tivesse alguma coisa para esconder, eu não falava, eu fugia, mas eu estou aqui para ser transparente. Então, só que é como a Gabriela colocou, ele trabalha com altíssimo risco, né? Pode dar certo, como pode dar errado. Aí só apurar das urnas é que nós vamos de fato saber. Mas o Moisés tem se mostrado uma postura aí corajosa nesse sentido, né? Tá se expondo. E nessa linha tênue aí que ele tem trabalhado, e aí até uma pergunta para talvez a Gabriela possa nos ajudar. O Ralph e o Pross, enquanto estavam no comando, lá com o Jefferson como presidente, chegaram a levar ao Ministério Público uma representação contra o Carlos Moisés, elencando, né, algumas situações que caracterizariam aí pré-campanha antecipada, enfim. Essa representação continua valendo mesmo eles perdendo o controle do partido? Isso, claro, vai caber ao Ministério Público também avaliar se leva adiante ou não, né? Na verdade, quando tu faz uma representação para o Ministério Público, sai das tuas mãos no momento que tu protocola, sai das tuas mãos e o Ministério Público toma as devidas atitudes. Ele vai avaliar se tem provas suficientes, se vale a pena instaurar algo, né, para aí decidir se ele vai processar ou não, porque ele é o agente processante nesse momento. Tá? Então, o Ministério Público que está com o bastão na mão, independente de quem fez, pode ser qualquer pessoa, independente dessa pessoa continuar viva ou não, continuar com poder ou não, o bastão foi passado. Então, enquanto ele fez, ele tinha poder para isso. Passou o bastão, agora fica para o Ministério Público decidir. Então, a gente tem... e a gente precisa lembrar que qualquer cidadão pode fazer esse tipo de coisa. E é extremamente importante que a gente tenha um mecanismo de denúncias durante a eleição. A gente já viu crescer porque hoje cada um tem um celular, filma, fotografa. Então, nas últimas eleições a gente já viu isso crescer muito. E a tendência é que aconteça cada vez mais. Então, a população tem que estar vigilante. O Tribunal de Santa Catarina, inclusive, lançou uma página, lançou um aplicativo que é Você Vê. E aí ali também tem várias informações sobre irregularidades nas campanhas, informando a população e como denunciar e o que denunciar. Então, é bem interessante isso. Tá? Então, a população tem que estar a par da campanha, como tem que estar a par dos mandatos depois. É extremamente importante que acompanhem os mandatos, porque a gente fala sempre nos debates de escândalos, mas a gente não levanta, e por isso que eu falo que é tão importante para os candidatos a deputados estaduais e federais que eles tenham um pai e uma mãe, que eles tenham um candidato ao governo, porque abriga um pouco determinadas situações. Um candidato a deputado estadual ou federal sozinho, sem uma majoritária, ele fica à mercê das próprias propostas e das próprias atitudes. E aí é onde se levanta quais os votos que ele fez, quais, né, o que ele fez, o que ele não fez, aonde tu vai ter que levantar esse histórico. Quando ele está albergado por um candidato a governador, e nisso Jorginho Melo acertou muito, porque ele precisava dar guarida para os seus candidatos, para os seus pré-candidatos, né, depois candidatos, ele precisava dar esse albergue, porque tu acaba migrando para a proposta majoritária. Então, muito do discurso dos deputados é o acesso que ele vai ter se a majoritária ganhar. É o acesso que ele vai ter se o presidenciável dele ganhar. Então, ele acaba abrindo um outro leque de propostas que é muito interessante para ele. Senão, ele fica justamente à mercê do que ele não fez. Ou de discursos que ele tinha e ele votou ao contrário. Porque isso a população esquece de acompanhar. Né? E acaba se levantando quando ele não está albergado por um guarda-chuva majoritário. Então, é extremamente importante. O Jorginho fez uma sacada de mestre para os seus deputados. E a gente, claro, foca muito no... A gente hoje acabou falando bastante na disputa estadual. Tem, obviamente, a disputa
presidencial, mas tem as outras disputas, de um candidato ao Senado, né, dos candidatos, que é uma vaga nessa eleição, das 16 vagas para deputado federal, das 40 vagas de deputado estadual. Então, o eleitor tem que ficar antenado nisso. Não tem debate para deputado, né, não tem debate para deputado federal, estadual, alguns devem ocorrer, alguns para o Senado, mas é aquele olhar e não ficar só focado nos dois executivos, dar uma olhada no que está ao redor também, né? Porque isso tem muita importância também, né? Ah, sem dúvida, né? A maioria das pessoas, essa é uma questão levantada sazonalmente, né? Que as pessoas não lembram de quem votaram nas eleições anteriores, especialmente a de 2018, quando a gente fala de deputados, né? E eu acho que esse acompanhamento que a Gabriela falou é essencial. A gente fala muito do exercício da cidadania através do voto, mas vai muito além disso, né? Para além disso, a gente tem que acompanhar os nossos legisladores, as pessoas que estão no executivo, participar, por que não, de conselhos, de consultas públicas, de audiências públicas, para que a gente saiba que quando chegar aquele outro momento de um novo pleito, a gente vai ter certeza e consciência das escolhas que nós estamos fazendo. E principalmente dos históricos dos candidatos. Se eles cumpriram com aquilo que colocaram, né, no pleito anterior, isso tudo dá guarida para que a gente, enquanto cidadão, consiga fazer escolhas conscientes. Talvez eu escolha um candidato que eu me arrependa depois, mas eu votei com consciência, porque eu fiz esse acompanhamento anterior. Se a gente eu quase se é arrepende, tu imagina votar de É verdade. Mas exatamente. Tem razão. Eu sempre comparo muito com o esporte, né? O sujeito torce para um time, torce, acompanha, e o contexto que acontecer, ele continua torcendo para aquele time, mas ele está ali acompanhando. E na política, cada um pode ter o seu rumo, torcer por um lado, por outro, mas tem que acompanhar também. Tem que ao acompanhar. longo do campeonato, né? Tem que acompanhar, tem que ter esse acompanhamento. Gabi, a vantagem é que na política, se você se arrepende, depois de 4 anos, você troca meio que automaticamente. Então. Não tem escolha. O casamento bem mais fácil. O casamento é um pouquinho mais difícil. Agora, já que tem essa opção de troca depois de 4 anos também, o que a gente vê por aí, muita gente vota errado, em tese se arrepende ou até nem se arrepende, porque já nem lembra mais em quem votou na última eleição, não acompanhou o mandato e vota de novo no mesmo candidato, acreditando que ele vai fazer diferente. Não lembrava, né? O que é pior, né? Então, realmente, essa questão de você acompanhar, né, o mandato do seu eleito, do seu candidato eleito, ou não, né, até mesmo aquele que você apostou há 4 anos atrás, mas que de repente acabou não sendo eleito, mas manteve uma postura durante esses 4 anos de acordo com aquilo que colocou, participando de conselhos, de consultas públicas, né, estando à disposição, óbvio, com outra ocupação, e aí a gente tem que entender isso. Daqui a pouco as pessoas dizem, mas fulano aparece de 4 em 4 anos. Claro, ele precisa trabalhar, precisa comer, precisa tocar a vida dele, não pode também, não ganha do Estado para ser pré-candidato para a eleição daqui a 4 anos. Exatamente. Né? Mas também ele não pode sumir, de fato, nesse Mas período. ele precisa prestar contas. Né? Exatamente. Né? Então, é importante essa participação, e aí, como você bem colocou também, não como torcida de time de futebol. Né? O time de futebol você torce ali enquanto está ganhando, enquanto está perdendo, independente de situações. Né? Agora, até mesmo nas torcidas de futebol, quando você tem lá uma diretoria, né, que não está agindo de acordo com o que o time espera, né, um técnico que não está agindo de acordo com o que a torcida espera, né, a torcida vai para a rua e pede a saída do técnico, pede a saída do diretor, e dessa forma tem que ser feito também na política. Né? Você votou, você escolheu, mas a partir do momento em que quem você escolheu não está trabalhando de acordo com as convicções e com aquilo que propôs, né, ou dali 4 anos, que é o mínimo que se espera, ou até mesmo se precisar de uma intervenção anterior a isso, a pessoa tem que criar vergonha na cara e ir para a rua, da mesma forma que aí a torcida de futebol vai para o estádio ou até mesmo vai para a rua pedir, óbvio, né, sem balbúrdia, né, sem baderna, sem quebra-quebra, mas pedir que a correção seja feita o mais rápido possível da forma democrática, por óbvio. Né? Acompanhar. O processo político ele é constante, né? Ele não se encerra numa eleição. Ele não quer dizer que começa só, vai ter o início do mandato, mas ele não está encerrado e ele não se encerra num ciclo. Ele é constante e o acompanhamento é constante, porque
para todo mundo, acho que tem o direito de ir dentro de uma certa coerência também, e mudando o ponto de vista, a sociedade muda, os assuntos, os problemas mudam. As pessoas evoluem. A gente evolui, né? tem As pessoas que ter uma evoluem. análise diferente, às vezes, de um assunto que há anos atrás se resolveria de um jeito, hoje se resolve de As outro. necessidades das pessoas mudam, as vivências, as convivências mudam. E para tudo isso é preciso a gente fazer um acompanhamento para entender muito do que está acontecendo. E acho que isso é fundamental. É uma das propostas que a gente tem com esse podcast, né? Que a gente levante, converse, e aí você em casa também acompanhando, seguindo, tire as suas próprias conclusões. Aqui ninguém está querendo convencer você de nada sobre nenhum candidato, sobre nenhum número, sobre nenhum ponto de vista. Tem aqui uma apresentação de algumas opiniões para que você também possa tirar as suas conclusões, tá bom? Mais uma vez quero agradecer a participação da Carol Calegari aqui com a gente, estreando no nosso podcast, voltará outras vezes, agradeço, com certeza. Gabriela Schelp, Diego Carnato Batista, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de vocês e a você de casa, né, que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube, nossa live no Facebook ou então nas nossas frequências de FM 89.1 com a Rádio Cidade em Dia ou 103.7 com a Rádio Cidade de Tubarão. Voltamos na próxima semana e já fica aqui o compromisso que daí na próxima semana a gente faça uma análise também sobre o cenário nacional, que também tem as suas candidaturas aí sendo registradas e a gente também vai poder conversar sobre isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do nosso podcast Boca de Urna. Tchau!